E aí galera, tudo bem? Vamos começar a nossa pré-aula da semana 4 de H2 e o tema da nossa aula de hoje é expansão marítima. Quando a gente fala de expansão marítima, a gente está contextualizando aquele período que a gente chama de Idade Moderna. E fatalmente iremos falar durante a nossa aula sobre os dois países ibéricos que disputaram ferrenhamente colônias e interesses diversos nesse contexto aí da modernidade, Portugal e Espanha. Para começo de conversa, a gente tem aqui esse mapa e você pode ler que o mapa diz rotas das viagens marítimas portuguesas e espanholas do século XV e XVI. E a gente percebe nesse mapa que existem uma infinidade de setas que são indicativas das rotas que alguns navegadores fizeram. Por exemplo, lá embaixo na legenda do mapa, você tem rotas dos navegadores portugueses. Então, primeiras viagens, vocês vejam aqui, ó, tem uma setinha saindo de Portugal, contornando aqui o litoral africano, então foram as primeiras viagens portuguesas. Temos aqui Vasco da Gama, que é essa linha laranja, né? Vasco da Gama chegou em 1498 a Calicut, aqui ó, na Índia. Temos Pedro Álvares Cabral, essa linha amarela que vai em direção ao comércio de especiarias no Oriente, mas vejam que Cabral faz uma paradinha no Brasil em 1500, né? Temos aqui do lado das navegações espanholas o italiano Cristóvão Colombo, saindo do porto da Espanha, navegando em direção à América Central, muito embora ele não soubesse que estivesse indo em direção ao Novo Mundo, ao continente americano. E aqui, ó, Fernão de Magalhães, essa linha verde, tá? Estou falando reta, na verdade são setas, né? A gente não tem necessariamente retas aí. Então, Fernão de Magalhães e Sebastião de Elcano, a primeira viagem de circunnavegação. Então vejam que a seta sai aqui, ó, da Península Ibérica, contorna o continente americano, vai embora pelo Oceano Pacífico, ó, aparece lá do outro lado do globo, né? Chegando aqui ao sul da África e voltando para o contexto europeu, tá? Então a gente percebe que Espanha e Portugal exerceram um grande poderio no que diz respeito a esse contexto da expansão marítima. Mas o que foi que fez com que Portugal e Espanha tivessem que deixar a Europa um pouco de lado e se aventuraram no mundo lá fora, não é? No que a gente chama de além-mar? É preciso que a gente entenda que esse período da expansão marítima foi aquele período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Foi aquele período em que no feudalismo, aliás, foi o período em que na Idade Média o feudalismo estava entrando em decadência. E naquele mesmo contexto de final de feudalismo havia surgido um novo segmento social que era a burguesia. A burguesia, uma classe nascida fundamentalmente das atividades comerciais, das atividades bancárias, vai ser a incentivadora do que mais tarde a gente vai chamar de capitalismo. E para aquela burguesia, para aquele grupo social que lidava com as atividades financeiras, o feudalismo não era bom. Havia em cada feudo a prática de uma moeda própria, cada feudo tinha seu próprio sistema de pesos e medidas, então para a burguesia aquilo não era bom. Era muito oneroso para ela transitar entre os vários feudos, tendo que fazer conversões de moedas. Então o ideal para a burguesia era que houvesse um governo centralizado e que este governo centralizado instituísse o uso de uma moeda única, o estabelecimento de um único padrão de pesos e medidas. Então, o que foi que a burguesia fez nesse momento? Ela buscou aliança com os reis que não eram tão poderosos no contexto da Idade Média, porque eles competiam com os nobres, com os senhores feudais pelo poder. Daí, como havia da parte do rei o interesse de centralizar o poder em suas mãos, e como havia da parte da burguesia o interesse que um rei com poder centralizado controlasse a economia que fosse favorável à atuação burguesa, então os dois grupos se aproximaram, né? O grupo do rei, né? Das pessoas que estavam ligadas a ele, e o grupo da burguesia. E aí nessa aliança surgiu o Estado moderno, ou a monarquia nacional, em que o rei vai praticar dali para frente o absolutismo e vai desenvolver as práticas mercantilistas, favorecendo nesse primeiro momento os interesses burgueses. Eu percebo que quando a gente fala nesse momento da aliança do rei com a burguesia,
e a formação do absolutismo, muitos estudantes não entendem, porque eles vão logo para o século XVIII e começam a analisar a Revolução Francesa. Porque na Revolução Francesa é sabido que a burguesia lutou para derrubar o absolutismo. Então, como é possível que a burguesia estivesse aliada ao rei absolutista? Mas lembre-se, esse período que eu estou falando com vocês agora é o período do início da Idade Moderna. Então, a burguesia, nesse momento, ela ajudou na centralização do poder, na formação do Estado Nacional. E essa burguesia, ela vai receber privilégios desse Estado moderno, desse rei que pratica o mercantilismo e exerce o absolutismo. Só que com o passar do tempo, 300 anos mais adiante, né, a nova burguesia, que não tem privilégios junto a um rei absolutista, é que vai se mobilizar para derrubar o absolutismo. Mas isso é lá para frente, no século XVIII. A gente não está falando da derrubada do absolutismo ainda, no século XVIII. A gente está falando nessa aula da formação desse absolutismo moderno. Tá bom? Então vejam, por que os portugueses, por que os espanhóis saíram para navegar? Porque o feudalismo estava em crise. Havia peste negra, peste bubônica, havia uma infinidade de guerras no final da Idade Média, havia fome, a burguesia em ascensão, havia necessidade de se buscar riqueza lá fora para tirar a Europa daquela crise. Então aí os europeus ousaram navegar. E quando a gente fala que Portugal foi um país pioneiro na expansão marítima, na verdade, a gente está falando do pioneirismo na expansão marítima fora do Mediterrâneo, além mar, nesse período. Porque antes dos portugueses, existiam outros povos que já navegavam, os fenícios na Antiguidade Oriental, né? Nós tínhamos os próprios italianos no mar Mediterrâneo, mas a novidade aí seria você sair daquela zona de conforto do mar Mediterrâneo e ousar se aventurar pelo Oceano Atlântico, que era desconhecido em sua parte bem ao sul, naquela época, chamado inclusive de Mar Tenebroso. Havia uma infinidade de lendas que dizia que o Oceano Atlântico era povoado por sereias que com seu canto encantavam os tripulantes que se jogavam ao mar e morriam afogados, que existiam serpentes marinhas que abriam suas bocarras ao longo do Atlântico e que devoravam embarcações inteiras, ou ainda que haveria pelo Atlântico trechos do oceano em que a água fervia e o navio que passasse lá teria toda a tripulação escaldada, tá bom? Então as razões, no primeiro momento, são essas. O desejo dos europeus de fugirem da crise do feudalismo, de buscarem riqueza lá fora. E naquele momento, que é o momento do mercantilismo, né, havia uma característica que era o metalismo ou bulionismo, em que muitas pessoas acreditavam que a força de um país, a riqueza de um país, seria estabelecida e medida pela quantidade de minérios preciosos que aquele país mantivesse em seus cofres, tá bom? Daí o início da expansão marítima. Por que Portugal foi pioneiro na expansão marítima? O que fez Portugal e não outro país sair na frente, né? Bem, quando a gente fala do pioneirismo português, a gente tem que dar destaque, primeiramente, à formação do Estado moderno português. O que é o Estado moderno? O Estado moderno é a formação de países como conhecemos hoje. O que é que define um país como tal? Dentre várias coisas, você tem a delimitação das fronteiras, a demarcação das fronteiras, o estabelecimento de um governo central, a adoção de uma língua nacional, de uma moeda única, a formação de uma força permanente que pudesse proteger as fronteiras. E o primeiro Estado moderno a se constituir com essas características foi Portugal. Portugal, vale dizer, foi uma espécie de presente que o rei de Leão e Castela teria dado a um nobre francês pelo fato deste nobre ter ajudado Leão e Castela a se livrar dos muçulmanos. E aí eu já estou falando da Guerra de Reconquista. A gente tem que lembrar que lá no passado, depois da morte de Maomé, os muçulmanos, seguidores de Maomé, saíram da Arábia Saudita e fizeram a expansão do islamismo, tanto a leste quanto a oeste do mundo. E vindo para o oeste, os muçulmanos dominaram o norte da África, entraram na Península Ibérica, já era o século VIII, dominaram Portugal e Espanha. E acontece que, quando os muçulmanos entraram na Península Ibérica,
Os ibéricos foram para o norte, formaram o Reino das Astúrias, e depois o Reino das Astúrias deu origem aos reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão. O rei de Leão e Castela, por exemplo, querendo se livrar desses muçulmanos, que é o que a gente chama aqui de guerra de reconquista, pediu ajuda a nobres franceses, que foram lá dar uma mãozinha para ele. E depois de Portugal ter reconquistado o território, melhor dizendo, depois que Dom Afonso, o rei de Leão e Castela, conseguiu reconquistar parte do que é a Península Ibérica, então ele presenteou um nobre francês, Henrique, de Borgonha, entregando para ele um feudo, Portucale. Tá? E aí esse Dom Henrique de Borgonha casou-se com a filha do próprio Dom Afonso, teve um filho chamado Dom Afonso Henrique de Borgonha, e que mais tarde vai se tornar o rei de Portugal independente. Porque depois que Dom Afonso, rei de Leão e Castela, morreu, começou a haver um desejo de Leão e Castela de pegar de volta, de reaver Portugal, Portucale. Mas acontece que o filho de Dom Henrique de Borgonha, já falecido, o filho dele agora, Dom Afonso Henrique de Borgonha, luta para manter Portugal independente de Leão e Castela. Tá? E ele consegue. Isso por volta de 1139, aqui 1139 a 1142. É quando ocorre a guerra e Dom Afonso Henrique de Borgonha se torna o primeiro rei de uma dinastia portuguesa chamada Dinastia de Borgonha. Então esse Dom Afonso Henrique de Borgonha seria o primeiro rei de um Portugal independente, que não dependia mais de Leão e Castela. E essa família Borgonha, essa dinastia, governou Portugal até 1383. Só que naquele ano morreu Dom Fernando, o último rei da dinastia Borgonha. Aí foi quando Leão e Castela quis pegar Portugal de volta. Mas acontece que o irmão bastardo do rei falecido, Dom Fernando, o irmão bastardo era Dom João, mestre da cavalaria de Avis. Ele liderou um movimento para manter Portugal independente de Leão e Castela. Então se diz até que ele se juntou à Raia Miúda, como era genericamente feita uma referência ao povo de Portugal. Se juntou também à recém-nascida burguesia de Portugal. E juntos, liderados por Dom João, mestre de Avis, os portugueses conseguiram impedir que Leão e Castela conseguissem reaver Portugal. E assim, portanto, esse episódio é chamado de Revolução de Avis, Então, quando o mestre da cavalaria de Avis, Dom João, com apoio da Raia Miúda, ou seja, do povo português da burguesia, consegue manter Portugal independente. Então, a partir dali, de 1383, quando começou a Revolução de Avis, até 1385, houve uma batalha chamada Aljubarrota. Portugal venceu Leão e Castela, e aí teve início a dinastia Avis, de 1385 aqui, até 1580, Porque em 1580, finalmente, Leão e Castela, que não eram mais Leão e Castela, já haviam se juntado, Leão, Castela, Navarra e Aragão, então já havia surgido a Espanha. Aí é quando a Espanha consegue finalmente pegar Portugal de volta. Aí surge o que nós chamamos na história de União Ibérica, que durou de 1580 a 1640, foi um período de 60 anos em que a Espanha dominou Portugal. E como desde 1500 oficialmente o Brasil era de Portugal, então durante a União Ibérica o Brasil também pertenceu à Espanha. Então, gente, olha, por que Portugal foi pioneiro na expansão marítima? Porque Portugal, primeiro, que a Espanha se livrou dos muçulmanos na Guerra de Reconquista. Isso quer dizer que Portugal viveu relativamente um momento de tranquilidade, não tinha que despender dinheiro, recursos numa guerra contra os muçulmanos. Tivemos também a formação do Estado moderno português, com a dinastia de Borgonha, principalmente com a dinastia de Avis, que fortaleceu o governo português, que fortaleceu o Estado moderno português. E a partir dali, da aliança do rei com a burguesia, começa a haver um investimento em técnicas de navegação. Vale dizer que com a formação do Estado moderno, o rei passou a cobrar impostos de toda a população de Portugal, e foi graças a essa boa quantia de dinheiro adquirida com a cobrança de impostos que o Estado pôde investir na expansão marítima. Então a gente pode dizer que a expansão marítima foi
um projeto financiado tanto pela iniciativa privada da burguesia, quanto pela forte intervenção do Estado em suas práticas mercantilistas. Então se diz que um tal de Dom Henrique, o infante Dom Henrique, contratou especialistas de várias áreas que pudessem ajudar nas navegações marítimas. Isso aí é chamada Escola de Sagres. Há quem defenda que não houve, que não existiu essa Escola de Sagres, mas tradicionalmente a gente se refere à Escola de Sagres como tendo sido o empenho do infante Dom Henrique em contratar especialistas de várias áreas que pudessem dar dicas e melhorar as construções e fazer uso de tecnologias vindas do Extremo Oriente, como a bússola, por exemplo, que teria vindo da China, para melhorar as navegações portuguesas. E como Portugal é um país que desde sempre tem familiaridade com o mar, porque a localização de Portugal é excelente, né? Banhada pelo Atlântico e ali bem próximo à entrada do Mar Mediterrâneo. Então essa familiaridade fez com que Portugal aí se tornasse também o país pioneiro. Então, como a Espanha não se livrou tão cedo dos muçulmanos como os portugueses, como a Espanha não se constituiu um Estado moderno organizado tão cedo como Portugal, então Portugal foi primeiro, mas a Espanha veio logo na sequência e começou a seguir os rastros de Portugal. Voltando para o primeiro mapa, vejam, os portugueses saíram para navegar e fizeram o que a gente chama de périplo africano, que é esse contorno aqui, ó, da África. E por que os portugueses fizeram isso? Porque os portugueses contornaram a África. O contorno da África pelos portugueses se deveu pelo seguinte, ó. Os portugueses, eles sabiam que os italianos aqui no mapa ganhavam muito dinheiro indo, por exemplo, para Alexandria, no Egito, comprar especiarias, ou para o Império Bizantino comprar especiarias. Então, os italianos compravam especiarias de comerciantes, que compravam de outros, que compravam de outros, e de outros, e de outros, e de outros, especiarias que chegavam da Índia, ou que chegavam, por exemplo, do Japão. Então, vejam, os primeiros produtores ou coletores dessas especiarias vendiam para comerciantes, que vendiam para outros, que vendiam para outros. Então, quando essas especiarias chegavam aqui, ó, onde hoje é a Turquia, ou ali onde hoje é o Egito, essas especiarias estavam com preços estrambólicos. Os portugueses bem que queriam entrar aqui no Mediterrâneo e participar desse comércio de especiarias, como os italianos faziam. Mas por conta do exercício do monopólio desse comércio de especiarias que os italianos faziam no Mediterrâneo, os portugueses começaram a ousar. Eles disseram, ó, a gente conhece o norte da África, a gente não sabe até onde a África vai, né, onde é que o continente africano acaba, mas vamos navegar. Vamos navegar na costa, bem juntinho aqui, ó, do continente africano. A gente vai em direção ao sul, de forma que um dia a África acaba. E quando a África acabar, a gente vira, a gente faz uma guinada para o leste, aliás, para o leste, né, para o oriente. E um dia a gente chega ali naquela fonte de especiarias. E deu certo mesmo, Portugal fez isso. Um detalhe, quando a gente chama as Índias Orientais, é porque os europeus vão chamar o continente americano de Índias do Ocidente. E quando a gente chama Índias Orientais, a gente não está falando somente do país Índia. A gente está falando de tudo que se referisse ao Oriente. Os europeus chamavam no plural. O Japão, a China, a Índia, eles chamavam no plural Índias Orientais, tá? Aí os portugueses saíram para navegar, contornando o continente africano. É o que a gente chama de périplo africano. Vejam aqui que nesse mapa, olha, Portugal fez a primeira navegação em torno, né, contornando o continente africano aqui, ó, em 1415, quando eles tomaram Ceuta, que estava nas mãos dos muçulmanos. Aí começa a navegação marítima portuguesa, né, oficialmente em torno da África. Vejam aqui, ó, por essas datas, que em 1488, Portugal finalmente chegou ao sul do continente africano. Tá? Bartolomeu Dias fez a travessia desse cabo, que era chamado de Cabo das Tormentas, porque era muito difícil navegar por tais águas, né? Mas aí, quando ele fez a travessia, o cabo passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança, porque havia um prenúncio de que os portugueses estavam indo no caminho certo. E vejam que exatos 10 anos depois, Vasco da Gama finalmente chegou a Calicut, na Índia, né? E finalmente, depois de mais de 80 anos, os portugueses conseguiram encontrar essa nova rota marítima. E foi tão lucrativo isso porque os portugueses, ao irem para o Oriente, eles
anularam, ó, todos esses intermediários que existiam do mar Mediterrâneo até as Índias Orientais. Então os portugueses e os italianos agora tinham a possibilidade de comprar as especiarias ao produtor inicial, na fonte, tirando todos esses intermediários no meio do caminho. Isso fazia com que a margem de lucros daqueles que contornassem o continente africano e fossem buscar as especiarias no Oriente aumentasse significativamente, né? Essa tal margem de lucro. E o crescimento do lucro foi da ordem de 6.000%. Então a gente pode apontar como principal consequência dessa descoberta marítima, contornando a África até o Oriente, a gente pode dizer que a principal consequência disso foi a transferência do eixo comercial, aqui ó, do mar Mediterrâneo para o Atlântico. Valia a pena contornar o continente africano, porque quando você chegasse lá no Oriente, levando a quantidade de navios que você pudesse e a quantidade de ouro, de dinheiro que você pudesse para comprar especiarias, você poderia fazer isso. Então não havia aquela limitação de preço e de quantidade quando você saía da Europa pelo Mediterrâneo para buscar especiarias aqui em Alexandria ou no antigo Império Bizantino, tá bom? Então um novo mundo aí, uma nova possibilidade está sendo vislumbrada pela burguesia do contexto europeu, tá? Então Portugal foi pioneiro, já no século XII tinha o seu Estado moderno formado, Portugal saiu para navegar, mas como eu disse, e disse várias vezes já nessa minha fala, a Espanha foi na cola de Portugal. Vejam que eu falei para vocês que a reconquista de Portugal foi no século XII. Então os portugueses já haviam se livrado dos muçulmanos no século XII. Diferente da Espanha. Veja que a data 1492 é quando a Espanha consegue se livrar dos muçulmanos aqui, ó, século XV só. Enquanto Portugal já havia se libertado dos muçulmanos na Guerra de Reconquista no século XII. Então, o último reduto na Península Ibérica que os muçulmanos mantiveram foi Granada. E a partir de 1492, com a reconquista que os espanhóis fizeram do seu território, expulsando os muçulmanos, a gente diz que nessa data, com a expulsão dos muçulmanos, formou-se o chamado Estado Moderno Espanhol, que na verdade começou em 1469, com o casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Mas a concretização mesmo desse Estado moderno se dá no século XV com a expulsão dos mouros, ou dos muçulmanos, ou dos sarracenos de Granada, na Espanha. Aí é nesse momento que aparece aqui na Espanha um italiano chamado Cristóvão Colombo, oferecendo seus serviços para os espanhóis. Era sabido que Portugal, no périplo africano, já estava muito longe, em direção ao sul da África, e a Espanha era concorrente de Portugal. Então, quando aparece esse italiano dizendo que acreditava na esfericidade da Terra, que a Terra não era plana, como se concebeu durante muito tempo na Idade Média, e que, sendo plana, ele poderia navegar em direção ao oeste e chegaria a leste, então Fernando e Isabel, os reis católicos da Espanha, não querendo ficar para trás em relação a Portugal, acreditam na possibilidade de Colombo estar certo. A expedição de Colombo é financiada pela Espanha e Colombo faz esse movimento, saindo do porto de Palos em direção ao oeste. Ele acreditava que, como a Terra era esférica, iria navegar em direção ao oeste e apareceria no leste. Mas acontece que Colombo, depois de 2 meses navegando, parou aqui, ó, na América Central, na ilha de Guanani. E na cabeça dele, ele estava aqui, no Oriente. Tá bem? E alguns pesquisadores dizem que ele morreu sem saber que havia descoberto um novo mundo, que seria, em tese, o continente americano. Tá? E quem teria desfeito esse engano de Colombo teria sido outro italiano, Américo Vespúcio, que se certificou que Colombo não havia chegado aqui ao Oriente, e sim havia descoberto um novo mundo. Daí se diz que o nome do continente passou a ser América, em homenagem não a Cristóvão Colombo, que havia chegado aqui em 1492, mas a outro italiano que desfez o engano de Colombo, Américo Vespúcio, daí o nome do continente, América, em referência a esse tal Américo Vespúcio. Vejam que eu estou mostrando esse mapa aqui, nesse momento em que eu estou falando da Espanha,
E eu fiz questão de mostrar aqui nesse mapa tudo que está em amarelo escuro, né? Ou seja, basicamente do México até o extremo sul da América do Sul, toda a Península Ibérica, grande parte aqui do litoral africano, algumas regiões do Oriente Médio, né? Da Índia, tá? Então vejam que essas regiões aqui do Sudeste Asiático. Então a gente pode perceber que tudo isso aqui, como a legenda está dizendo, foi território que pertenceu à Espanha. Felipe II foi o rei espanhol que em 1580 uniu Portugal à força à Espanha, formando a chamada União Ibérica. Tá? E a gente percebe que o Brasil aqui, ó, que àquela altura, 1580 já era da Espanha, passou por tabela a pertencer, aliás, que o Brasil que desde 1500 era oficialmente de Portugal, e quando houve essa União Ibérica em 1580, onde a Espanha tomou Portugal, vejam que por tabela o Brasil, que era de Portugal, passou a fazer parte também da Espanha. Então a gente percebe que pouco tempo depois de ter começado a navegar, a Espanha chegou a suplantar o poderio português a ponto de dominar as possessões que Portugal tinha pelo mundo, inclusive o Brasil, como eu acabei de dizer. Tá? E é claro que como Portugal e Espanha eram as duas grandes potências marítimas desse período do início da Idade Moderna, elas iriam fatalmente se digladiar por muito tempo. E a situação entre aquelas duas potências ficou tão grave que elas chegaram a fazer um acordo de divisão do mundo entre elas. E nesse mapa aqui, eu estou mostrando para vocês dois importantes acordos que a Espanha e Portugal fizeram. Inicialmente, eles tomaram como referência uma ilha chamada Cabo Verde, aqui no litoral africano, e em 1493, Portugal e Espanha assinaram esse acordo aqui que está sendo representado por essa linha verde. É o meridiano da bula Intercoetera. Foi um acordo feito pelo Papa Alexandre, que era espanhol, e por essa bula ficou determinado que, medindo-se 100 léguas, a partir da ilha de Cabo Verde em direção ao oeste, então estas 100 léguas de Cabo Verde, uma légua equivale mais ou menos a 6,6 quilômetros, então 100 léguas a partir da ilha de Cabo Verde daria aproximadamente onde eu estou marcando aqui. Aí foi quando os portugueses e os espanhóis traçaram essa linha imaginária aqui em 1493. E ficou estabelecido que desta linha imaginária para oeste, as terras a serem descobertas seriam da Espanha, e dessa linha imaginária para leste, as terras a serem descobertas seriam de Portugal. E Portugal não aceitou essa linha aqui. Portugal bateu o pé, de forma que no ano seguinte, 1494, na cidade de Tordesilhas, Portugal e Espanha aumentaram essa distância aqui, ó, de 100 léguas para 370 léguas. E onde essa medição de 370 léguas acaba, foi onde Portugal e Espanha traçaram esse famosíssimo tratado aqui, que é o famoso Tratado de Tordesilhas. Ó, gente, isso em 1494, 6 anos antes de de Pedro Álvares Cabral descobrir o Brasil. Isso quer dizer que, como Portugal já insistiu em aumentar essa distância para o oeste de 100 léguas para 370, de forma que hoje grande parte do litoral brasileiro, principalmente do Nordeste, ficasse dentro dos domínios portugueses, isso é um indício de que 6 anos antes de Pedro Álvares Cabral vir para cá, os portugueses já sabiam da existência do Brasil. Ou então eles não teriam, se eles não tivessem conhecimento de que o Brasil existisse, eles não teriam por que brigar com Portugal, com a Espanha, melhor dizendo, para forçar os espanhóis a aumentarem essa distância em relação a Cabo Verde de 100 léguas para 370 léguas. Então essa tese aí, essa ideia é usada para desmentir aquela ideia antiga que a gente tinha nos livros de história e nas aulas de história, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil por acaso, né? Havia uma corrente que dizia que era intencional, havia uma corrente que dizia que era por acaso, e hoje existe a compreensão que o Tratado de Tordesilhas, ele faz a gente supor que os portugueses, durante o périplo africano, em que eles levaram 83 anos aproximadamente, navegando na costa africana para encontrar o caminho marítimo para as Índias, uma vez ou outra eles talvez
tivessem desviado um pouco e conheceram o Brasil, que eles chamavam de ilha. Eles não tinham essa dimensão de que o Brasil era do tamanho que é hoje, claro, e eles nem tinham consciência de que havia um continente inteiro, né? Mas, provavelmente, avistando o Brasil, eles acreditavam se tratar de uma ilha, guardaram aquela informação a 7 chaves, brigaram com a Espanha para que a distância de 100 léguas fosse para 370, de forma que, no cálculo deles, aquela suposta ilha ficasse dentro das possessões portuguesas. E quando Vasco da Gama encontrou o caminho marítimo levando às Índias, 2 anos depois o governo português mandou Cabral ir até o Oriente organizar o comércio de especiarias. O rei de Portugal, sabendo que havia português navegando nessas proximidades dessa ilha que eles sabiam que existia, tá? Eles falaram para Cabral, que tinha a missão de ir para o Oriente, fizesse uma rápida escala, uma rápida paradinha nessa suposta ilha, declarasse que Portugal havia encontrado para afastar os interesses dos aventureiros espanhóis que estavam por aqui. Muito embora pelo Tratado de Tordesilhas isso já pertencesse a Portugal, mas por garantia o rei de Portugal teria mandado Pedro Álvares Cabral consolidar a descoberta para afastar qualquer possibilidade dos espanhóis quererem ficar por aqui caso eles descobrissem o Brasil primeiro que os portugueses. Beleza? Bem, a gente sabe que com a expansão marítima, os portugueses fizeram várias feitorias, armazéns fortificados aqui no litoral do continente africano, exploraram as riquezas da terra, mas também começaram a capturar africanos e trazê-los para o empreendimento português aqui no Brasil, que era a monocultura de cana-de-açúcar. Então, como Portugal precisava de muitos braços para a plantation da cana-de-açúcar e não havia em Portugal mão de obra suficiente para atender a tão grande demanda por mão de obra, os portugueses começaram a trazer africanos para cá, para a América, obrigando-os a trabalharem à força, e os portugueses perceberam que poderiam ainda ganhar muito dinheiro com esse comércio de seres humanos. Tá? Então, começa a se intensificar a partir daí a escravidão negra, né, da parte dos portugueses, e o tráfico negreiro se tornou um negócio dentro do mercantilismo altamente lucrativo, né, para vários países que não somente Portugal nesse período. Tá? Já no caso da Espanha, a Espanha ela veio ocupar a parte da América que lhe cabia. A Espanha explorou os astecas na região do México, os maias na região da América Central, os incas aqui, ó, nos Andes, e a gente sabe que os portugueses impuseram aos índios da América um trabalho compulsório, né? E existiam 2 modalidades desse trabalho compulsório que os espanhóis obrigavam os índios da América a se submeterem. Tem autor que diz que essas 2 modalidades de trabalho, mita e encomenda, são 2 nomes diferentes para a mesma modalidade, né, de trabalho, que era um trabalho compulsório, por que não dizermos escravo. Mas tem autor que insiste em dizer que havia alguma diferença entre mita e encomenda. Na verdade, a mita era um tipo de trabalho já praticado entre os índios da América, em que tribos obrigavam outras tribos a trabalharem para ela. Para ficar mais claro, uma tribo obrigava uma segunda tribo a trabalhar para essa primeira tribo, né? Por exemplo, lidando com a mineração, com a agricultura, e a tribo dominada tinha que pagar impostos à tribo dominadora. Os europeus, ao chegarem à América, os espanhóis, percebendo que os índios já praticavam esse tipo de servidão entre si, o espanhol teria submetido o índio à mita em relação ao espanhol. Então, pela mita, o espanhol tirava o índio, um grupo de índios de sua tribo, que trabalhava por alguns meses para os espanhóis, e durante esse tempo, esses índios recebiam uma irrisória remuneração. Depois esse grupo de índios era devolvido à sua tribo original, e outro grupo de índios dessa tribo era levado pelo espanhol, e esse novo grupo trabalharia por um determinado tempo, depois seria devolvido para a sua tribo original, e assim sucessivamente. Já a encomenda é uma modalidade trazida pelo espanhol, né, imposta ao índio. Então, como toda a América, em tese, era
da Espanha, a América espanhola, claro, tirando a parte do Brasil que cabia a Portugal. Então, todo indivíduo da América espanhola era súdito da coroa. E como súdito da coroa, tinha que pagar impostos. Então, uma forma que o governo espanhol teve de cobrar imposto do índio foi através do trabalho dele. Então, como havia necessidade de muita mão de obra para os colonos espanhóis, a coroa espanhola permitia que o colono espanhol usasse o índio na sua fazenda, na sua mina, né, como mão de obra. E, em contrapartida, esse espanhol teria que retribuir esse benefício dado pela coroa espanhola catequizando o índio. Porque era interessante para o governo espanhol que o índio fosse catequizado. Porque quanto mais domesticado, quanto mais adaptado aos valores espanhóis os índios estivessem, né, melhor seria a inserção destes índios no empreendimento, né, da empresa colonial espanhola aqui na América. Beleza? Então, dito isso, a gente tem que lembrar que aqui no Brasil os portugueses também submeteram o índio a um trabalho compulsório, mas com o desenrolar do empreendimento colonial, os portugueses vão também intensificar o tráfico negreiro para o Brasil. O governo português ganhava muito dinheiro com esse tráfico e essa lucratividade do comércio de negros foi um dos principais fatores que fez com que o governo português investisse muito mais na escravidão negra do que na escravidão indígena. Porque, em parte, a chegada do europeu aqui dizimou uma boa quantidade de índios com as doenças trazidas pelo europeu. Havia também uma tal de guerra justa, que era uma justificativa que a própria igreja e o Estado português davam para que o índio fosse escravizado ou morto, né? E essa tal guerra justa ela acontecia quando o índio não queria se submeter ao colonizador, tá? O termo guerra justa é um termo na visão do europeu, né? Mas a gente sabe que na visão do índio não havia justiça aí, no caso dele ser morto, dele índio, quando ele não queria abandonar a sua cultura, né? Sendo obrigado a adotar a cultura do colonizador, do dominador. Vale lembrar que em qualquer tipo de relação que os europeus desenvolveram com os africanos aqui e com os índios da América aqui, houve uma profunda violência da parte do europeu com relação, né, aos nossos índios e ao africano também, porque o europeu nessa relação sempre quis impor o seu ponto de vista, sempre quis impor a sua fé, a sua lei, né, a sua cultura. E, além da violência física, a gente pode dizer que houve sim uma profunda violência cultural. Beleza? Agora sim, a gente pode partir para as questões. Temos a primeira questão que diz assim: nos estudos mais divulgados sobre as grandes navegações e a expansão do reino lusitano, é extremamente comum encontrarmos razões para a partida dos portugueses a caminho de novas terras. A procura de melhores condições de vida explica a saída de indivíduos. Como eu disse para vocês, né? Os europeus, quando foram navegar, eles foram em busca de melhores condições de vida. Por quê? Porque estava havendo a crise do feudalismo, tá? Outros motivos são bastante declarados sobre a mobilidade populacional, a atração pelas riquezas previsíveis, o desejo de fama, a vontade de poder, o medo do desconhecido, a atração pelo ignoto, ou seja, pelo que eles ignoravam, o espírito de aventura, o serviço da fé, né? Porque os europeus também saíram pelo mundo afora sob o pretexto de catequizar. Aí, continuando aqui, ó, Portugal foi uma das primeiras nações a se lançar às grandes navegações, com o intuito principal de buscar novas rotas comerciais. São parte do processo que levou Portugal e mais tarde outras nações europeias a se aventurarem pelo Atlântico. Então, por que Portugal saiu para navegar? Como a gente viu, né? Houve a crise do feudalismo e, nesse contexto, havia o fortalecimento da burguesia. Então, letra A já é a resposta, tá? Eles foram navegar porque a Europa estava em crise, porque a burguesia, uma classe recém-nascida que lidava com as atividades comerciais, tinha interesse de buscar novos mercados lá fora, né? Letra B diz que um dos principais das navegações foram as revoltas camponesas, não foram. As cruzadas também não. Essas revoltas camponesas, elas são uma reação à crise do feudalismo. Os camponeses fugiam do feudo para a cidade.
As cruzadas, elas foram empreendimentos cristãos em direção ao Oriente, né? Os cristãos contra os muçulmanos, na tentativa de libertar a Terra Santa, a terra onde Jesus nasceu, das mãos dos muçulmanos. A centralização política e a instauração de repúblicas. A centralização política é um dos motivos, mas a instauração de república não necessariamente vai ser um elemento fundamental para a expansão marítima. O comércio e fortalecimento da burguesia, tudo bem, mas dos senhores feudais não, porque o fim da Idade Média significa o enfraquecimento dos senhores feudais, então não seria aí fortalecimento dos senhores feudais o que estava acontecendo nesse período de crise do feudalismo e de início da expansão marítima, tá? Segundo quesito. Para começar, Portugal se afirmava no conjunto da Europa como um país autônomo, com tendência a voltar-se para fora. Os portugueses já tinham experiência acumulada ao longo dos séculos 13 e 14 no comércio de longa distância, embora não se comparasse ainda aos italianos, né, a quem iriam ultrapassar, como eu disse anteriormente. Aliás, antes dos portugueses assumirem o controle do seu comércio internacional, os genoveses italianos investiram na sua expansão, transformando Lisboa em um grande centro mercantil sobre sua hegemonia. Ele está falando assim, que os italianos, eles navegavam no Mediterrâneo, mas quando houve a Guerra dos 100 Anos, eles pegavam especiarias, eles saíam do mar Mediterrâneo e para vender especiarias no norte da Europa, eles passavam por Portugal e faziam um entreposto comercial ali em Portugal. E foi assim que Portugal passou a ter contato com os ricos comerciantes italianos que faziam uma paradinha em Lisboa. E foi por isso, ao perceber que os italianos tinham muito dinheiro por conta desse comércio de especiarias, que os portugueses quiseram também participar desse comércio no Mediterrâneo. Como foram barrados pelos italianos, eles buscaram uma alternativa, né, ao mar Mediterrâneo em direção ao Oriente. Foi quando eles fizeram o chamado périplo africano. Aí continuando, aliás, antes de os portugueses assumirem o controle de seu comércio internacional, os genoveses investiram na sua expansão, transformando Lisboa em um grande centro mercantil. A experiência mercantil foi facilitada também pelo envolvimento econômico de Portugal com o mundo islâmico do Mediterrâneo. Como eu disse anteriormente, os muçulmanos, eles entraram na Península Ibérica. E os muçulmanos, quando vieram da Arábia Saudita, dominaram o norte da África e entraram por volta de 711 na Península Ibérica, eles trouxeram uma visão de mundo muito diferenciada da do europeu, né? Eles trouxeram muitas coisas do Oriente, né? Trouxeram inventos tecnológicos, inclusive obras filosóficas, obras históricas, que na época do império do governo helenístico de Alexandre, os gregos, os macedônios levaram para o Oriente, os árabes preservaram essas obras, e quando agora esses muçulmanos fazem um movimento em direção à Europa, entrando na Europa por volta do século 8 depois de Cristo, então muitas obras filosóficas e históricas que haviam se perdido no Ocidente quando se formou a Idade Média, com o fim do Império Helenístico, com o fim do Império Romano, então estes árabes, ao entrarem na Península Ibérica no século 8, eles trouxeram muitas dessas obras de volta para a Europa e trouxeram muitos inventos lá do Extremo Oriente e muitas novas ideias, novas visões de mundo para o europeu. É o que está sendo dito aqui, ó. A experiência comercial que Portugal teve também foi facilitada pelo envolvimento econômico de Portugal com esse mundo islâmico do Mediterrâneo, onde o avanço das trocas pode ser medido pela crescente utilização da moeda como meio de pagamento. Sem dúvida, a atração para o mar foi incentivada pela posição geográfica de Portugal, próximo às ilhas do Atlântico e à costa da África. Dada a tecnologia da época, era importante contar com correntes marítimas favoráveis, e elas começavam exatamente nos portos portugueses. Então vejam que esse enunciado aí está dizendo que Portugal era favorecido geograficamente pelas correntes, pelo contato com o mar desde muito cedo, e porque os portugueses tiveram contato com estes muçulmanos e adotaram muitas ideias e visões de mundo destes muçulmanos no seu dia a dia, tá? Então Portugal foi pioneiro
Portugal foi pioneiro nas grandes navegações, saindo à frente das outras nações europeias. Esse pioneirismo português foi consequência de diversos fatores, entre eles, letra A diz, pelo próprio texto, né? Influência islâmica, uma vez que os muçulmanos dominaram parte da Península Ibérica até Celta. E vocês devem lembrar que quando eu mostrei um mapa da África e mostrando as navegações portuguesas, né, a primeira data que vem lá na costa africana é 1415, Celta, quando os portugueses começam a navegar e eles tomam Celta, que estava nas mãos dos muçulmanos. Então, letra A é a resposta. Portugal foi navegar sob influência do fortalecimento dos senhores feudais? Não, porque, como a gente sabe, o início da Idade Moderna é o início do enfraquecimento dos senhores feudais, né? Desenvolvimento do capitalismo industrial? Não, ainda não tínhamos um capitalismo industrial nessa época. O capitalismo estava em sua fase embrionária ainda, né? Busca por uma nova rota comercial para as Índias? Sim. Uma vez que a Itália e não a Espanha, né, dominavam o Mediterrâneo. Não a Itália país unificado, tá? A gente fala Itália para simplificar. Mas não havia Itália ainda país unificado. Existiam várias cidades independentes, né? Gênova, Veneza, Florença, tal. O gradual enfraquecimento do absolutismo não, porque esse período da expansão marítima é o período de gradual formação do absolutismo moderno, né? E não de enfraquecimento. Terceiro, somado a todo esse quadro de crise, Dom Fernando fez um casamento e provocou descontentamento de parte do reino, escolhendo Leonor Teles, mulher de D. João Lourenço da Cunha, senhor de Pombeiro e vassalo do rei, ao invés dos vantajosos acordos de casamento com herdeiras dos reinos vizinhos. Não tiveram filhos homens, e sua única filha Beatriz foi entregue em acordo de casamento ao rei D. João de Castela. Ó, tá falando aqui de Castela, né? A rainha intensificou-se em Portugal, em especial em Lisboa, onde iniciou-se o movimento, a dinastia de Avis. Então já está dizendo que é um problema de sucessão, depois que acabou a dinastia de Borgonha, e Leão e Castela estavam interessadas em reaver Portugal, que foi dado de presente por Leão e Castela ao nobre francês. Então, aí como se falou aqui na dinastia de Avis, então vai ter começo a dinastia de Avis. Então, sobre o que essa questão está fazendo referência? Sobre o fim da dinastia de Borgonha, em 1383, e o desejo de Leão e Castela de pegarem Portugal de volta. Aí Dom João I, mestre da cavalaria de Avis, vai se juntar à raia miúda, ao povo e à burguesia portuguesa, e vão lutar contra Leão e Castela, e assim está se consolidando a chamada Revolução de Avis, né? Que é quando começa a importante e poderosa segunda dinastia de Portugal, naquele momento de fortalecimento do Estado moderno. Então, o acontecimento mencionado no texto foi o quê? Foi a chamada Revolução de Avis, tá bom? Que é o momento em que a burguesia de Portugal se fortalece, o absolutismo está se fortalecendo, e está se concretizando aí o Estado moderno, e essa dinastia de Avis foi quem investiu pesado na expansão marítima de longa distância, tá? Para Portugal. Quarto quesito, vejam, vocês estão vendo aqui aquela bula papal que eu falei de 1493, tá? Tá mostrando que Portugal não se contentou com essa distância em relação à ilha de Cabo Verde, que eram de apenas 100 léguas, tá? Aqui, ó, 100 léguas. E aí Portugal insiste com a Espanha, e em 1494 Portugal e Espanha vão fazer o Tratado de Tordesilhas, né? Então Portugal não se contentou com 100 léguas, ampliou essa distância para 370 léguas, então a Espanha está perdendo um pouquinho aqui, Portugal está ganhando um pouquinho, tá? Mas o que Portugal queria, como eu disse para vocês, é que Portugal já sabia da existência do Brasil antes de 1500. E aí Portugal não se contenta com essa distância de 100 léguas da bula papal, da bula intercoeter, e Portugal insiste que a distância vá para 370 léguas, de forma que o que eles supunham ser uma ilha, que a gente chama hoje de Brasil, ou um pedaço do Brasil, né, ficasse dentro das possessões portuguesas. E isso aqui é um indício de que essa tese de que o Brasil foi descoberto por acaso por Pedro Álvares Cabral não se sustenta, tá? Então, o mapa apresentado mostra a divisão do mundo realizada entre Portugal e Espanha, inicialmente pela bula papal, né, e depois pelo Tratado de Tordesilhas.
Com base na imagem, nas relações mercantis travadas entre Portugal e Espanha, em busca de novas colônias, pode-se afirmar que a Espanha não reclamou as posses de colônias africanas devido ao fracasso português na região. Não, Portugal não fracassou na África, pelo contrário, Portugal dominou durante muitos anos aquela costa africana, né? Portugal saiu em vantagem na divisão, uma vez que manteve suas posses na África. Não, a vantagem de Portugal não é porque Portugal iria manter suas posses na África. A vantagem para Portugal é que a distância de 100 léguas foi aumentada para 370 léguas. Então a vantagem de Portugal não está aqui, que já era domínio dele, mas sim aqui nessa distância que foi de 100 para 370 léguas, né? Letra C. A Espanha saiu em vantagem, pois manteve a América Espanhola sob seu domínio. Bem, pelo Tratado de Tordesilhas, a Espanha teve que estreitar seu domínio na América. Então não é bem uma vantagem para a Espanha, né? É indiscutível o caráter acidental da chegada de portugueses ao Brasil? Não. O Tratado de Tordesilhas mostra que não foi acidental, foi intencional, né? O fato do rei de Portugal mandar Dom Pedro Álvares Cabral, melhor dizendo, vir para cá em 1500. É questionável o fato da chegada É questionável o fato de a chegada ao Brasil ter sido acidental? Sim, é questionável, né? Letra E. E o que mostra esse questionamento é justamente os portugueses saberem que o Brasil existia antes de 1500. E a evidência para isso é eles insistirem na mudança do tratado de 100 léguas para 370 léguas. Beleza? Então, letra E, a resposta correta. E, finalmente, a quinta questão diz assim: nenhuma preocupação com o povoamento surgiu, tampouco nessa época, quando os habitantes europeus da costa eram apenas os degredados deixados para trás desde a viagem de Cabral. Todos esses fatos evidenciam o pouco interesse da coroa em aproveitar economicamente a terra, então considerada como um espaço reserva para atividades mais sistemáticas. A fluidez do direito internacional e da diplomacia, por um lado, e a nascente concorrência internacional, por outro, não permitiriam, contudo, que terra tão vasta ficasse reservada para o futuro. Mal iniciava o século XVI e os espanhóis já exploravam a costa nordeste da África do Sul, da América do Sul, melhor dizendo. Os franceses também não tardaram, contestando a divisão luso-espanhola do globo, e enviaram navios para o Atlântico Sul. Vê, quando Portugal e Espanha dividiram entre si o mundo pelo Tratado de Tordesilhas, o rei da França, Francisco I, até ironizou, né, dizendo para Portugal e Espanha: ah tá, vocês são donos do mundo, beleza, nós franceses aceitaremos isso como verdade desde que vocês mostrem o testamento de Adão em que Adão teria deixado o mundo de herança para Portugal e Espanha. Então é claro que ninguém encontrou esse tal testamento de Adão. Com isso, a França estava dizendo que estava se lixando para essa divisão do mundo. E a prova disso é que os franceses, sabendo da lucratividade que Portugal estava tendo, extraindo a madeira do pau-brasil, a madeira de tinta do pau-brasil aqui no Brasil, os franceses vieram para cá, chegaram a montar uma colônia aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, a chamada França Antártica, por volta de 1555, e fizeram relação amistosa com os índios, que eram inimigos dos portugueses. Havia índio aliado dos portugueses, havia índio inimigo dos portugueses. Os franceses identificaram os índios inimigos dos portugueses, ficaram amigos desses índios, também desenvolveram o escambo com esses índios, pedindo que eles cortassem a madeira do pau-brasil em troca de bugigangas, quinquilharias. E assim, dessa maneira, os franceses se estabeleceram aqui no Rio de Janeiro. Depois foram expulsos e mais tarde foram lá para o Maranhão. São Luís, até hoje, capital do Maranhão, é chamada assim, porque os franceses, ao fundarem uma colônia lá no Maranhão, chamada França Equinocial, né, nomearam o lugar de São Luís em homenagem ao rei Luís da época, né? Então, no Brasil, o período de 1500 e 1530 é conhecido como pré-colonial, né? Então, não houve interesse direto de Portugal na descoberta de terra americana nesse período. Então, diante disso, desse desinteresse português, surgiu a possibilidade de europeus indígenas manterem uma relação amistosa no escambo do pau-brasil, não porque essa relação não foi amistosa, né? Recém-descoberta, houve atrito, né? Os portugueses
eles, a partir de um certo momento, começam a escravizar os índios, tá? No trabalho, inclusive, da exploração do pau-brasil. A Espanha passou a contestar a ocupação portuguesa no Brasil, reivindicando a posse das terras com base na assinatura da bula papal, da bula intercoetera. Não, né? A Espanha já havia aceito que aquelas terras eram de Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas, o que estava em voga não era bula. Outras nações, em especial a França, investiram na relação com os povos nativos e se inseriram no escambo do pau-brasil, sem dúvida, né? Acabei de falar que os franceses implantaram aqui a França equinocial e a França antártica. Portugal se voltou diretamente para a colonização do Brasil nesse período pré-colonial? Não, né? Portugal só se volta para a colonização do Brasil em 1530, quando aquele comércio de especiarias no Oriente não estava mais dando certo, tá? E a letra E. Portugal buscou se impor nas terras americanas por meio de uma administração que contava com uma forte presença da coroa. Isso também não, porque a questão está se referindo ao período pré-colonial de 1500 a 1530. Então, não haveria, nesse período, uma forte presença da coroa, tá? Somente a partir de 1530, com as capitanias hereditárias, é que Portugal começa efetivamente, né, 1534. 1530 é a chegada da cana-de-açúcar, 1534 é a divisão do Brasil em capitanias hereditárias, e só assim é que efetivamente começa a colonização do Brasil pelos portugueses. Beleza, galera? Fico por aqui. Bom estudo para vocês. Até a próxima. Um beijo no coração.